Tempo Real com Elivaldo Barbosa, que já se encontra aqui conosco. Elivaldo, a gente, dentro do quadro hoje, vai falar com o senador MDBista Marcelo Castro, que já está aqui conosco no telão, a quem a gente deseja uma boa tarde. Senador Marcelo. Pois não, boa tarde, um prazer. Senador, a gente estava falando aqui, desde o início do jornal, do posicionamento da Câmara dos Deputados ontem, nessa chamada mini-reforma eleitoral que afastou, rejeitou a proposta do voto distritão e retomou aí aprovando o retorno das coligações partidárias. E é uma matéria que vai bater a porta do Senado. Gostaria da sua avaliação inicialmente acerca dessas mudanças, o retorno das coligações. Bom, quero cumprimentar a todos, a você, Tiago, a Elivaldo, a Ayala e todos os nossos telespectadores, e dizer que esse é um tema que é muito caro a mim. Eu acho que um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, e o Brasil é o que é hoje, é exatamente em função do seu sistema eleitoral. É um sistema que eu faço muitas críticas de muitos anos, é um sistema anômalo, disfuncional. Eu considero um dos piores sistemas eleitorais do mundo, se não for o pior. Mas nós vínhamos, ao longo dos anos, avançando, não de maneira rápida, de maneira lenta, mas gradual e constante. Então, foi assim no passado, quando nós proibimos o showmício, que era uma coisa que levava muitos recursos e fazia uma diferença. O candidato que podia levar um grande artista para seu palanque de seu comício de encerramento, certamente levava vantagem, só porque não tinha recursos. Proibimos as camisetas, os brindes. Então, e de lá para cá a gente vem sempre no sentido de avançar. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, proibiu o financiamento por empresas. Depois nós avançamos mais ainda, proibimos as coligações proporcionais e impusemos uma cláusula de desempenho. Tudo isso no sentido de diminuir a quantidade de partidos que nós temos representados no Congresso Nacional. Nós temos hoje 25 partidos no Congresso Nacional. Isso não existe em nenhum parlamento do mundo, uma quantidade dessa de partidos representados no Congresso Nacional. Eu fiz um estudo sobre os parlamentos do mundo inteiro, quando eu fui relator da reforma política, e normalmente 2, 3, 4, no máximo 5 partidos, normalmente 3 ou 4, têm 80%, 90% dos votos do parlamento. Aqui no Brasil, o partido mais forte do parlamento só tem 10% dos votos. Então, isso é uma distorção, essa é uma anomalia muito grande e que a gente vem tentando corrigir. O que é que eu posso dizer? Todos os passos que foram dados atrás foi no sentido de aperfeiçoar o sistema, de melhorar a representação, de fortalecer os partidos políticos, de fortalecer a nossa democracia e de aproximar, dar um certo equilíbrio, uma certa igualdade de competição entre os candidatos. O que aconteceu ontem foi uma sinalização no sentido contrário. Foi um retrocesso muito grande que nós tivemos, a volta das coligações proporcionais, que isso é a negação dos partidos, isso é uma distorção, isso é uma aberração. Mas, Elivaldo, eu poderia dizer, graças a Deus, porque o pior seria o distritão. Então, entre uma coisa ruim e uma coisa muito ruim, nós ficamos com a ruim e evitamos a coisa muito ruim. É claro que isso ainda vai ter que ser confirmado e passar pelo Senado Federal. O distritão, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que dificilmente o distritão seria aprovado no Senado Federal. Já a volta das coligações, dependendo do que vier para o futuro, eu já tenho minhas dúvidas. Acho difícil, mas
não vou dizer que é tão difícil quanto fosse o Distritão. Acredito que as pessoas que querem um sistema eleitoral melhor, que estavam muito apreensivos com a aprovação do Distritão, eu acho que, de certa forma, foi bem recebido, né, não ser o Distritão, ou seja, dos males, o menor. Males o menor, senador, boa tarde. Agora, o senhor foi relator da reforma política, infelizmente não levada a efeito na época que o senhor apresentou o estudo tão profundo. Agora, trazendo para o problema conjuntural da nossa realidade aqui, essa possível volta das coligações, se confirmadas aí no segundo turno e no Senado, a Casa Revisora, que o senhor faz parte, ela não resolveria o problema da estratégia eleitoral dos partidos aliados, por exemplo, tomando como base a situação aqui do Piauí, onde há dificuldade para o enxugamento da estrutura partidária, porque não tem coligação proporcional. Agora, esse problema está superado, se ele for confirmado aí no Senado, não é, senador? Bom, sem dúvida, Elivaldo, o que é que nós vamos pregar agora daqui para frente? É que aquela ampla coligação que nós fizemos em 2018, né, para eleger 8 deputados federais, se não me falha a memória, uns 25 deputados estaduais, para eleger o Wellington Dias, reeleger o Wellington Dias governador, a mim e ao Ciro Nogueira como senador, eu acho que o que está na cabeça de todos é propor aquela mesma coligação de 2018, evidentemente, menos o PP. Então, é pegar os partidos que se coligaram em 2018, reeditar agora em 2022, eu acho que vai ser a opinião de a grande maioria dos partidos aliados, e, evidentemente, menos o PP, porque o progressista, né, saiu da nossa aliança. Senador Marcelo, como é que essa matéria relacionada à mini-reforma administrativa ela deve ser tratada no Senado Federal? Há alguma expectativa, se da forma como tiver, ela sair da Câmara, for aprovada em segunda votação e chegar ao Senado, ela deve permanecer da mesma forma? Quais que seriam os pontos conflitantes que o senhor veria, se é que eles existem? Sobre a reforma administrativa que você está falando? A reforma eleitoral que foi analisada pela Câmara. Não, eu acredito que o Senado, e eu vou tentar fazer isso, fazer uma política de redução de danos. Então, a Câmara aprovou a volta das coligações. Eu dizia hoje para um colega, nós demos aí uns 10 passos atrás. Graças a Deus que nós não demos 1 milhão de passos atrás com o Distritão. Então, de certa forma, todos nós estamos um pouco aliviados, mas eu espero que a gente, no Senado, aperfeiçoe o sistema. Colocar a volta das coligações proporcionais para todo o tempo, como foi aprovado na Câmara, para todas as eleições futuras, eu sou contrário. Não acho que isso possa prosperar. Ou, pelo menos, vou trabalhar para que isso não aconteça. Mas, se houver um entendimento de redução de danos para que as coligações proporcionais sejam aprovadas só para 2022, no compromisso de, ao mesmo tempo, a gente aprovar mudanças substanciais no sentido de 2026, a gente ter um sistema mais adequado, um sistema que venha a fortalecer a democracia, que estabeleça um link maior entre o representante e o representado. Eu acho isso uma coisa essencial no sistema eleitoral. Hoje, quando se faz uma pesquisa 2 anos após a votação, e você pergunta à população em quem você votou para deputado federal, 2 anos após a pessoa ter votado, 70% da população brasileira declara que não sabe em que votou. Então, o nosso sistema eleitoral permite esse distanciamento, esse divórcio entre o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa e o que o Congresso age.
não há uma interação, uma integração entre o representante e o representado. Então, nós precisamos fazer uma modificação no nosso sistema eleitoral que traga essa aproximação, que possa haver essa integração e que a gente faça modificações no sentido de fortalecimento dos partidos. Por exemplo, quando eu fui relator da reforma política, nós éramos radicalmente contra as coligações proporcionais. Mas nós propusemos as federações de partido, que é um tipo de coligação, mas diferente. Ela é ideológica, ela é doutrinária, ela é programática e ela é feita na União, nos estados, quer dizer, nas eleições que estão em seguida. Então, eleição, União e estados. E ela perdura por 4 anos. Então, digamos, o PSOL, suponhamos, o PCdoB e o PT, que têm programas que têm afinidade, são partidos de esquerda, mais ao centro, mais à esquerda, mais à esquerda. Esses partidos poderiam constituir, estou dando um exemplo aqui hipotético, poderiam ser outros partidos, uma federação de partidos. E ela valeria a nível nacional e valeria a nível estadual. É completamente diferente de coligação proporcional, que na hora que termina a eleição, 1 minuto depois da eleição, não existe mais coligação. Isso é uma coisa esdrúxula, não existe em canto nenhum do mundo, isso é uma anomalia do sistema brasileiro que não pode perdurar. Agora, evidentemente, que as circunstâncias que nós estamos vivendo levou a esse fato. Por quê? Porque agora não tem mais financiamento empresarial, o financiamento é público, e aí, para você ter candidato, quanto mais candidato, mais precisa de recursos. Ora, o fundo eleitoral foi aumentado agora. A gritaria que houve, a revolta da sociedade que houve. Se você for dividir o dinheiro, o financiamento público em vários candidatos, você vai não ter meios necessários para financiar a campanha. É uma carga que o erário não suporta. Senador. Então, tudo isso tem que ser administrado para que a gente volte a avançar. Sucessão estadual, senador. Bom, que existe MDBista torcendo, trabalhando, e aí na expectativa de sua candidatura ao governo, isso não é novidade aqui no Piauí. Agora, semana passada, o deputado estadual Francisco Lima, que é presidente estadual do PT, disse aqui no Jornal do Piauí que o senhor está, sim, como alternativa governista para a sucessão do governador Wellington Dias. E aí? Valdo, eu não concordo. Mesmo porque, se nós temos um candidato, que é o Rafael Fonteles, ou que fosse qualquer um outro candidato, e aí a gente vai para a televisão e diz, olha, mas tem essa alternativa, ou tem aquela outra alternativa, essa é uma maneira de enfraquecer a candidatura. O nosso candidato está definido. Chama-se Rafael Fonteles, nosso candidato a governador. Nosso de quem? Do PT, do MDB, do PSD, do PCdoB, do PDT, dos partidos que fazem, do PL, do PTB não, dos partidos que fazem parte da base do governo. Então, é essa chapa que nós temos, que nós vamos caminhar e, evidentemente, vamos trabalhar para a vitória, como vimos fazendo ao longo dos anos. Então, o nosso candidato, isso é uma coisa que é, sem dúvida, sem questionamento, isso é uma situação que já está decidida, o nosso candidato, o Rafael Fonteles, a não ser que ele, por conta própria, venha, o que é absolutamente impensável uma situação dessa, mas o candidato é ele. Queremos agradecer ao senador Marcelo Castro, do MDB, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa tarde a todos. Ótima tarde para o senhor.